Good morning, sétimo ano. How's it going? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aqui a nossa 9ª semana de aulas remotas da Escola Educar e esta semana nós vamos falar sobre o Simple Past Tense de outros verbos. O ano passado a gente tinha visto o iniciozinho do Simple Past, mas só abordamos o verbo to be, né? Que era was e were. E agora a gente vai abordar os verbos regulares, as terminações, como é que são feitas, como são transformadas, quais são as regras, ok? Então vamos lá. Na apostila de vocês tem uma pequena biografia sobre o autor do Pequeno Príncipe, o Antoine de Saint-Exupéry, e aí eu aproveitei e coloquei aqui uma mini parte dessa biografia e aproveitando que na biografia conta que ele era piloto de avião, eu também criei uma minizinha biografia aqui do nosso tão amado Santos Dumont, não é? Então vamos ver lá, aqui ó. Aqui tem uma foto do Santos Dumont ainda bem jovem, né? Escrito assim: Do you know me? Look at some information about me. After I turned 18, I lived in Paris. In 1909, I designed the monoplane. Então, você me conhece? Veja algumas informações sobre mim. Depois que eu turned 18, quando a gente faz 18 anos, faz aniversário, a gente usa o verbo to turn, que é virar. Então, é como se você virasse o ano, tá? Então, depois que eu completei, né? Você completa, né, a idade, depois que eu completei 18 anos, eu morei em Paris. Em 1909, eu projetei o monoplano. Agora vamos ver um pouquinho do Pequeno Príncipe. My name is Antoine de Saint-Exupéry and I'm the author who wrote The Little Prince. Did you know I was a pilot? I was born in 1910 in Lyon, France. I became a pilot and I worked in French Air Force in World War II. Então, ó, meu nome é Antoine de Saint-Exupéry e eu sou o autor que escreveu O Pequeno Príncipe. Você sabia que eu era um piloto? Eu nasci em 1900 em Lyon, na França, e eu me tornei um piloto e trabalhei na Força Aérea Francesa na Segunda Guerra Mundial. Ok, guys, então olha só, eu marquei para vocês aqui alguns verbos em vermelho, ó. Lived, designed, became, was, que é o verbo to be, worked, né? Então, olha só, você percebeu que as terminações e os verbos em destaque, lived, designed, was, became, worked, tá bom? Os verbos em destaque estão no passado, num tempo verbal chamado simple past, que em português pode ser pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Então, no inglês, a gente não tem muito essa separação aí não, tá? Por isso que eu falo com vocês que uma das razões de aprender inglês é mais fácil, a gente tem bem menos conjugações verbais. Para fazer o passado dos verbos, é necessário fazer algumas observações. Perceber algumas observações e segui-las, né? Vamos ver quais são elas. Os verbos regulares, que é o que a gente vai abordar aqui agora, que terminam em Y, precedidos de consoante, a gente vai trocar o Y e colocar IED. Por exemplo, o caso do verbo study, ó, tá escrito aqui, ó, study, tá? Então, eu vou tirar esse Y, ele é precedido de uma consoante, ou seja, antes dele vem uma consoante, e aí vai ficar studied, tá? Outro caso é o carry, ó, tem um Y precedido de consoante, então eu vou tirar o Y e colocar IED, carried, tá? Nos verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a consoante final e acrescentar o ED. Por exemplo, plan, vai ficar planned, stop, stopped, tá? Mas nós temos alguns casos em que isso não vai acontecer. Por exemplo, são esses casos aqui, ó, do open, tá vendo? Ó, CVC. Eu coloquei de propósito, junto com a regrinha das demais terminações, que apenas acrescentamos o ED, por quê?
Neste caso aqui, que eu tenho um verbo com CVC, que termina em CVC, consoante, vogal, consoante, o que acontece? Ele tem duas sílabas, open. E aí, a sílaba forte dele é a primeira. Sendo a primeira, eu não posso dobrar a última consoante, tá? Então, essa regrinha de CVC aqui, ela só vai valer quando eu tiver verbos cuja a sílaba forte seja a segunda, tá? Então, são verbos monossilábicos ou com mais de uma sílaba, no máximo duas, mas que tenham a segunda sílaba forte, tá? Observação: a maioria dos verbos em inglês faz o passado na forma regular. Os cognatos, que são palavras que são parecidas, né, de origem latina, que tem forma semelhante com os verbos em português, eles são regulares. Então, por exemplo, educate vai virar educated, construct vai virar constructed, e assim por diante, and so on, tá? Na sequência aqui, vamos ver mais um pouquinho aí do que está acontecendo. Forma afirmativa, interrogativa e negativa. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, Tarsila do Amaral initiated her Pau-Brasil phase. Então, a Tarsila do Amaral, ela iniciou, olha o verbo, iniciou, é D no final, a sua fase Pau-Brasil. O que é isso? A Tarsila do Amaral era uma pintora, já falecida, e ela pintou quadros famosos que ela denominou de fase Pau-Brasil, tá? Então, aí, para todas, aí eu coloquei exemplo de uso para vocês verem que para todos os sujeitos, quando a gente passa para o passado, a forma é exatamente igual. Não acontece igual acontecia, por exemplo, no presente simples, que para he, she, it eu tinha does, né? Do para as outras e does para essa. Ou então, eu transformava o verbo, por exemplo, com ES no final, né? IES, né? No caso do carry, carries, studies. Então, isso não acontecia, tá? Então, work it, aqui, ó, passou para passar a palavra trabalho, né? Trabalhar, o verbo trabalhar. I worked last week, eu trabalhei na semana passada. Você trabalhou na semana passada. He worked last week e assim por diante. Então, é igual para todas as pessoas, tá? Gente, desculpa o som dos cachorros hoje, eles estão impossíveis. Na forma interrogativa, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu tinha na afirmativa de vocês, na interrogativa do presente simples, quando eu usava do para fazer pergunta, agora eu vou pegar o passado do, que nada mais é did do que did, o passado simples, e vou colocar ele no lugar como auxiliar. Então, vai ficar, did the artist organize the art exhibition? Usa-se o did e o verbo volta para o infinitivo. Então, olha só, o verbo organizar, que é o da sentença, que é o da ação, ele vai voltar para o infinitivo, tá? Se fosse para afirmativa, esse verbo aqui ganharia um D, porque ele termina em E, né? Então, ficaria organized, tá? Então, com o verbo work, como é que vai ficar? Ó, did I work? Did you work? Did he work? E assim por diante. Na negativa, nós vamos negar esse auxiliar, esse verbo did, tá? Então, vai ficar didn't na forma contraída ou did not, tá bom? E o verbo também volta para o infinitivo, ou seja, Tarsila didn't paint. Ó, o verbo to paint, se fosse na afirmativa, esse aqui ia ganhar um ED, né? Tarsila painted, mas aqui não foi o caso, tá bom? Então, Tarsila didn't paint, ela não pintou o nascimento de Macunaíma. E aí eu tenho exemplos de uso embaixo. I did not work, I didn't work, é a mesma coisa. You didn't work, he didn't work, and so on. Beleza? Bom, aqui eu coloquei uma atividade para vocês, que é sobre a música do Maroon 5, que é Sugar. Aqui tem alguns verbos, alguns estão repetidos, como o verbo walk, por exemplo, que vocês têm que ouvir a música, prestar atenção, tá? No que está acontecendo, imagem e som, ou seja, linguagem verbal e linguagem não verbal, para que vocês completem
essas sentenças aqui. Essas sentenças não estão relacionadas à letra da música, tá? Tá relacionada ao clipe, beleza? Então, vocês vão assistir ao vídeo e depois preencher essas sentenças com os verbos que estão aqui em cima, obviamente colocando no passado simples, transformando os verbos, tá? Se vocês baixarem esse material pelo PDF, vocês vão poder transformar esse exercício aqui, né? Printar o exercício, colocar no caderno, colar, ou então escrever as frases e responder as questões, tá? Podem também, através do PDF, acessar o link, ou então procurar pela música no YouTube, que é bem tranquilinho, bem fácil, tá bom? Para finalizar, deixei um recadinho, como deixo sempre: leia o roteiro de estudos com atenção, faça as atividades pedidas da apostila, marque a sua presença nessa aula, acessando o formulário que está na descrição deste vídeo, e se quiser, deixe um comentário abaixo, ok? Boa semana para vocês, see ya!